Queria convidá-los a abrirem suas Bíblias em Êxodo capítulo 16. Êxodo capítulo 16. Continuando na nossa série de pregações no livro de Êxodo, estamos vendo a glória de Deus na redenção. O trecho dessa semana é um trecho bem conhecido, talvez não pelo capítulo, mas pelo conteúdo. Muitos sabem a respeito do conteúdo que se encontra aqui nessa história, até muitas pessoas que não sejam crentes já ouviram falar do que nós vamos ver. Nós vamos ver o tema de hoje, aprendendo a confiar em Deus. Aprendendo a confiar em Deus. Não sei se você tem dificuldade de confiar em Deus, mas se você é um ser humano como eu, com certeza há momentos na sua vida que você questiona. Às vezes você não entende o que Deus está fazendo. E justamente esse trecho vai nos ajudar a entender aquilo que Israel ainda estava aprendendo, que Deus é um Deus digno de ser confiado. É um trecho um tanto longo, mas eu vou ler primeiro só os primeiros 10 versículos e mais tarde nós vamos ler outros, tá certo? Êxodo 16, versículos de 1 a 10, diz assim a palavra. Partiram de Elim, e toda a congregação dos filhos de Israel veio para o deserto de Sim, que está entre Elim e Sinai, aos 15 dias do segundo mês, depois que saíram da terra do Egito. Toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e Arão no deserto. Os filhos de Israel disseram a Moisés e Arão: quem nos dera tivéssemos morrido pela mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne e comíamos pão à vontade. Pois vocês nos trouxeram a este deserto a fim de matarem de fome de toda esta multidão. Então o Senhor disse a Moisés: eis que farei chover do céu pão para vocês, e o povo sairá e recolherá diariamente a porção para cada dia. Eu os porei à prova para ver se andam na minha lei ou não. No sexto dia prepararão o que recolherem, e será o dobro do que recolhem nos outros dias. Então Moisés e Arão disseram a todos os filhos de Israel: hoje à tarde vocês saberão que foi o Senhor quem os tirou da terra do Egito. E pela manhã vocês verão a glória do Senhor, porque ele ouviu as murmurações de vocês contra o Senhor. Pois quem somos nós para que vocês fiquem murmurando contra nós? Moisés continuou: isso acontecerá quando o Senhor à tarde lhes der carne para comer e pela manhã pão à vontade. Porque o Senhor ouviu as murmurações com que vocês se queixam contra ele. Pois quem somos nós? Vocês não estão murmurando contra nós, mas contra o Senhor. Então Moisés disse a Arão: diga a toda a congregação dos filhos de Israel: cheguem-se à presença do Senhor, pois ele ouviu as murmurações de vocês. Quando Arão falava a toda a congregação dos filhos de Israel, olharam para o deserto, e eis que a glória do Senhor apareceu na nuvem. Nós temos aqui um relato bastante interessante sobre o envio de um pão descendo do céu chamado maná. Mais tarde no trecho nós vamos ver uma descrição de como era o sabor deste maná. E eu resolvi fazer uma receitinha ontem, uma receitinha com os ingredientes mencionados aqui no trecho. E o pão que a gente vai usar para a ceia é esse pãozinho que é parecido com os ingredientes que aparecem aqui. Então vamos ver se o gosto está bom, mas a textura não está tão legal. Mas a ideia é o princípio do que nós vamos aprender aqui. Mas a grande ideia da mensagem hoje é que Deus coloca o seu povo à prova a fim de ensiná-los a obedecer, depender e confiar mais nele. E com a aplicação, nós vamos ver que nós precisamos aprender que o plano de Deus é sempre o plano melhor para as nossas vidas. Nós podemos não entender, podemos questionar, podemos duvidar, mas o fato é que Deus conhece toda a história, desde o início até o fim, e o plano dele é sempre perfeito. Gostaria de orar e pedir a direção de Deus aqui no nosso tempo juntos na palavra. Senhor, ajuda-nos, pois nós somos fracos. Assim como os israelitas, somos suscetíveis a cair e frequentemente somos tentados a murmurar.
Senhor, dá-nos corações humildes e vidas obedientes. Sê tu bondoso, ó Deus, em nos corrigir. Sê misericordioso em nos perdoar e poderoso para nos transformar. Mais do que tudo, ó Deus, dá-nos olhos para ver Cristo e sua glória, em cujo nome nós oramos. Amém. Sobre esse relato, um comentarista escreve assim: Deus libertou seu povo, mas agora está lhes preparando para o discipulado. Para fazer isso, Deus está colocando o seu povo em ambientes de risco, em que aprenderão a confiar ou a depender nele plenamente. Deus convida o povo de Israel a desenvolver um senso mais profundo de valores eternos. Eles precisavam aprender que o Senhor tem o poder de fazer tudo o que for necessário para cuidar das necessidades do seu povo. Mas Ele também exige do seu povo obediência acima de qualquer outra coisa. Primeiro ponto, primeiro princípio que vocês vão ver aí no seu esboço é reclamação de novo. Reclamação de novo. Como na semana passada, o povo novamente vai reclamar. E parece que vai ser uma história que vai se repetir ao longo de todo esse livro de Êxodo. Semana passada, eles primeiro reclamaram que não tinha água. Depois reclamaram que a água era amarga. E Deus saciou a sede deles, fornecendo um lugar maravilhoso chamado Elim, onde tinha 12 fontes de água. Esse povo era um povo reclamador, murmurador, era um bando de chorões. Até pensei em iniciar o culto hoje de manhã, dando boas-vindas a todos os reclamadores, murmuradores e chorões. Né? Porque todos nós somos iguais, vamos ser bem honestos. Todos nós fazemos exatamente o que esse povo faz. Reclamação é tipicamente uma coisa que nós odiamos no outro, mas que a gente aceita em nós mesmos, né? Nossa, cara, reclama demais, só reclama das coisas, né? E algo acontece e o que a gente faz? A gente reclama, a gente murmura, a gente fica sentindo dó de nós mesmos. Coitado deu. As crianças reclamam sobre os pais, né? A maioria das crianças já saiu, mas quem aqui já reclamou dos pais? Seja honesto, até os adultos, quem aqui já reclamou dos pais, né? A gente reclama com a hora de dormir, reclama que não gosta da comida, reclama que não pode sair para brincar com os amigos quando quer, reclama que a internet é limitada, a gente só pode... Né? A gente reclama, crianças. Mas sabe o que? Os pais também reclamam das crianças, não é não? Nossa, criança mais infantil, mas é criança, né? Não é infantil mesmo? A gente reclama quando a criança não nos obedece, a gente reclama quando a criança se comporta como criança, a gente reclama quando tira algum conforto de nós. Talvez você reclame ou murmure sobre o seu emprego. Nossa, que emprego chato que eu tenho. Gente, eu conheço poucas pessoas que não têm um emprego chato em alguns momentos, né? Poucos, né? Até pastor às vezes é chato, vou ser sincero, né? Estou sendo honesto, né, pastor? A gente reclama da nossa família, né? Reclama do sogro, da sogra, dos primos, do tio, da tia. A gente reclama. Mas também a gente reclama da igreja, né? E aqui que o bicho vai pegar hoje para todos nós, porque eu vou dar umas diretrizes antes do momento de ceia. Porque uma das nossas grandes tendências como reclamadores é de ver defeitos nos outros e não reparar do nosso grande pecado, dos nossos próprios defeitos. Qual é o problema com reclamação? Reclamação tem alguns problemas. Primeiro, reclamação distorce o passado, certo? A reclamação distorce o passado. Você pensa que o passado era melhor do que realmente é. As pessoas falam, nossa, puxa, mas eu sinto falta dos tempos de antigamente, né? Como era bom tal coisa, né? Mas também a gente esquece que também naquele momento tinha coisa ruim também. A gente distorce. O povo de Israel fez exatamente isso. Reclamaram porque não tinha pão, né? Aí começaram a dizer, puxa, lá atrás no Egito a gente sentava com essas panelas, imaginando nessa fartura de carne. Mas não sei se vocês se lembram, lá atrás no capítulo 2, escutem as palavras. Os filhos de Israel gemiam por causa da sua escravidão.
Eles clamaram e o seu clamor chegou até Deus. Eles estão esquecendo que ali atrás na escravidão a coisa não era tão legal não. Lá atrás na escravidão era terrível, era difícil, as pessoas sofriam, as pessoas estavam sendo açoitadas, as pessoas estavam com um trabalho árduo. E eles só se lembram de um detalhezinho, lá tinha carne, né? Esquecendo o que Deus tinha feito. Reclamação distorce o passado. Mas não somente isso, a murmuração também exagera o presente. Nossa, olha porque eu estou passando agora. A gente não tem pão. Mas espera aí. Pense comigo um pouquinho, certo? Talvez ele já tinha comido tudo que tinha deixado para trás, porque faz um mês agora, nessa altura da história, desde que eles saíram do Egito. A gente vê pela contagem dos dias que são mencionados. Um mês se passou. O que é que eles enfrentaram? Eles enfrentaram o exército atrás deles, enfrentaram o Mar Vermelho com a travessia, enfrentaram a falta d'água, depois a água amarga, depois Deus fornece água num lugar de fartura, provavelmente. Eles têm animais. Será que eles realmente não têm nada o que comer? Eu acho que eles devem ter alguma coisa assim. Se eles têm vacas, eles podem tirar leite. Se pode tirar leite, não dá para fazer um queijinho? Eu acho que eles tinham alimento. Estava faltando alguma coisa. Pão, né? Quem aqui gosta de um bom pãozinho, né? Um carioquinha, quentinho, com manteiga, café com leite de manhã. Eu amo isso. Eu imagino que eles estavam cansados do pouco que eles tinham. Eles queriam mais. Então diz que eles murmuraram contra Moisés e Arão. Moisés e Arão vão dizer: vocês não estão murmurando contra nós, não. Vocês estão murmurando contra Deus, porque Deus é quem nos trouxe até aqui. Mas ouvem de novo as palavras deles. Quem nos dera tivéssemos morrido pela mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne e comíamos pão à vontade. Pois vocês nos trouxeram a este deserto a fim de matarem de fome toda essa multidão. Eu não sei se você usa essa expressão, mas eu às vezes falo que na verdade é uma mentira. Eu falo: estou morrendo de fome, né? Eu nunca passei uma fome onde eu estava quase morrendo. Você dá para ver pela aparência, né? Morrendo de fome, os filhos falam isso também: mãe, estou morrendo de fome. Não sei se aguento mais um dia, ou uma hora, ou um minuto. Meu filho fala isso direto: estou morrendo de fome, né? Não fala, não? Fala: estou faminto. Não, a gente não sabe o que é faminto, né? Mas é o que eles estavam dizendo. Mas na mente deles, eles estavam exagerando ou distorcendo o passado. Nossa, era tão bom lá no Egito. A gente até imagina a cena, né? Eles pensando, a gente sentava ao redor da comida, era festa. E agora vocês nos trouxeram para esse lugar para a gente morrer de fome. A reclamação tem essa tendência de distorcer o passado e de exagerar as circunstâncias do presente. E, meus queridos, exagero nada mais é do que mentira, né? É engano, é a gente pensar que a coisa é muito pior do que realmente é. O pastor Kevin DeYoung, sobre esse trecho, ele diz assim: reclamadores têm dois problemas. Primeiro, eles não confiam realmente que Deus é poderoso para ajudar. E também não acreditam que ele é bondoso o suficiente para se importar. O reclamador, você pode não pensar isso, mas quando você reclama, toda reclamação de fato é contra Deus. Você está reclamando da sua circunstância. E quando você reclama, você ou está dizendo: Deus não é poderoso o suficiente para agir, ou que ele não é bondoso o suficiente para se importar com a minha situação. Isso é o que você diz quando você reclama. Por isso, Paulo escreve tanto aos Colossenses, aos Efésios, a importância de deixar a reclamação e a murmuração de lado, porque a nossa tendência pecaminosa é de sempre ver as coisas ruins e esquecer da bondade, esquecer da graça, esquecer das coisas boas que Deus está fazendo. Esse é o primeiro princípio. O segundo princípio é a provisão de Deus, porque a despeito da reclamação do povo, a despeito de atitudes terríveis por parte da multidão, porque diz que era todo o povo de Israel, não era um ou outro não.
Talvez começou com um ou outro, mas o negócio se espalhou rápido, viu? A multidão estava reclamando. Apesar disso, Deus vai entrar em cena com misericórdia, com graça e com provisão que eles não mereciam. Imagina isso. Então vejam de novo comigo essa parte do trecho. Deus falando com Moisés. Deixa eu voltar aqui para o ponto certinho. Então o Senhor disse a Moisés, versículo 4: Eis que farei chover do céu pão para vocês. O povo estava pedindo pão. O que é que Deus vai fazer? Você não está vendo pão em canto nenhum, mas vou fazer chover. Até o ponto de dizer mais tarde que o chão ficava branco assim, cheio de maná. Esse pão vindo do céu, parecia uma neve, né? Mas era pão. Eu farei chover pão do céu para vocês. E vocês sairão, o povo sairá e recolherá diariamente a porção para cada dia. Uma coisa interessante que Deus vai fazer aqui é que Ele vai colocar o povo à prova. Vocês vão confiar em mim? Certo? Eu vou fornecer pão. Mas vocês só vão poder recolher o tanto para aquele dia. Vocês vão confiar em mim que amanhã eu vou fornecer pão de novo? Mas diz o trecho, não, o pessoal não confiou muito e muitos saíram e recolhiam muito mais do que precisavam, né? Mas Deus disse, não, recolhem apenas o que vocês precisam, porque o que ficar sobrando vai estragar e vai ficar bichado, vai cheirar mal. Então, recolhe só o que você precisa. Aí ele vai dar algumas instruções ainda mais. Eu os porei à prova para ver se andam na minha lei ou não. No sexto dia, prepararão o que recolherem e será o dobro do que recolhem nos outros dias. Por quê? A gente vai ver mais para frente que tem um princípio aqui que Deus vai ensinar, que é um princípio do descanso, né? Vocês vão recolher no sexto dia o suficiente para 2 dias. E esse suficiente não vai estragar, não vai ficar bichado e não vai cheirar mal. Vai ser o suficiente para que no sábado vocês possam descansar, vocês possam parar, agradecer a Deus, possa ser um dia de refletir na bondade e na provisão de Deus. Sobre essa provisão de Deus, o João Calvino ele reconhece 8 evidências da ação miraculosa de Deus aqui no trecho. Primeiro, o maná apenas apareceu assim que Deus dissesse que iria aparecer, certo? Não foi algo que foi aparecendo ao longo de um processo, mas assim que Deus deu a ordem, iria aparecer. Segundo, a vinda do maná não foi interrompido por mudanças de tempo, por clima, por chuva, por tempo de seca. Não, porque o trecho adiante vai dizer que isso aconteceu todos os dias durante os 40 anos que eles passaram no deserto. Imagina isso. Todos os dias, a não ser no sábado, né? Todos os dias apareceu maná pela manhã. Era o suficiente para alimentar pelo menos 1,5 milhão, talvez até 2 milhões de pessoas. No sexto dia, tinha o dobro do que nos outros dias. O negócio estragava se você tentasse guardar. As outras nações não tinham acesso a esse pão vindo do céu. Uma vez que os israelitas chegaram em Canaã, no final da viagem dos 40 anos no Êxodo, assim que eles entraram em Canaã, o que aconteceu? Não vai cair não, gente. Confia. O que aconteceu? Acabou. Assim que eles entraram em Canaã, cessou o pão. E a última evidência do milagre é que Deus mandou eles separarem uma porçãozinha do maná, que mais tarde vai ser colocado na Arca da Aliança. O que vai acontecer com aquela porção? Não vai estragar, porque aquilo ali vai ser um testemunho visível para o povo da provisão e da graça de Deus. Certo? Esse é o segundo ponto da história. Terceiro, eles precisavam aprender a confiar na liderança estabelecida por Deus. Confiar na liderança estabelecida por Deus.
O problema aqui é que eles estavam reclamando com Moisés e Arão, os dois líderes visíveis. É a nossa tendência. Quando a gente reclama, a gente sempre identifica os líderes, né? O negócio está ruim aqui, é por causa deles, né? Mas eu não estou dizendo que eu sou Arão, não estou dizendo que o Rony é Moisés, mas tem um princípio aqui que nós precisamos aprender a confiar em liderança estabelecida por Deus. E no fim de contas, toda reclamação é uma reclamação contra Deus. Temos que identificar nossa parte no problema ou na situação e juntos como comunidade aprender a confiar na graça e na provisão de Deus, certo? Então é só um princípiozinho que eu identifiquei aí. Eles estavam reclamando contra Moisés e contra Arão, e Moisés disse: vocês não estão reclamando contra mim, vocês estão reclamando contra Deus, de fato. Vamos continuar no trecho, dos versículos 10 até o versículo 20. Diz assim a palavra: e o Senhor disse a Moisés: tenho ouvido as murmurações dos filhos de Israel. Diga-lhes: ao crepúsculo da tarde vocês comerão carne, e pela manhã vocês comerão pão à vontade, e saberão que eu sou o Senhor seu Deus. À tarde apareceram codornas, né? E cobriram o arraial. Pela manhã havia orvalho ao redor do arraial. E quando o orvalho que havia caído se evaporou na superfície do deserto, restava uma coisa fina e semelhante a escamas, fina como a geada sobre a terra. Quando os filhos de Israel viram aquilo, perguntaram uns aos outros: que é isso? Pois não sabiam o que era. Moisés respondeu: isso é o pão que o Senhor dá a vocês para comerem. Isto é o que o Senhor ordenou, que cada um recolha o que se consegue comer, 2 litros por cabeça, segundo o número de pessoas. Cada um pegará para todos os que vivem em sua tenda. Assim o fizeram os filhos de Israel. E recolheram, uns mais, outros menos, conforme a medida fixada. E não sobrava para quem havia recolhido muito, nem faltava para quem havia recolhido pouco, pois cada um recolhia o quanto conseguia comer. Então Moisés disse: ninguém deixe nada para a manhã seguinte. Eles, porém, não deram ouvidos a Moisés. E alguns deixaram do maná para a manhã seguinte, mas deu bichos e cheirava mal. Moisés se indignou contra eles. Colhiam-no, pois manhã após manhã, cada um quanto conseguia comer, porque, vindo o calor do sol, o maná se derretia. Leia até o versículo 21 para pegar o próximo princípio. O que nós encontramos aqui? Nós encontramos aqui as consequências da desobediência, certo? As consequências da desobediência. Deus forneceu provisão de maná, e a provisão, na verdade, acabou sendo melhor do que só pão, né? Ele forneceu codornas, carne, pão e carne. As duas coisas que o povo estava se queixando. Lá no Egito a gente tinha carne, a gente tinha pão. Agora Deus está dizendo: eu quero vocês reclamar agora. Eu estou fornecendo aquilo que vocês estão pedindo: pão e carne. Mas diz que alguns não deram ouvidos. Por quê? Porque eles não confiaram. Deus disse: eu vou fornecer diariamente essas coisas, mas vocês precisam me obedecer, vocês precisam me confiar. O que é que alguns faziam? Eles deixavam guardado ali no cantinho para amanhã, estragavam. Assim como Deus havia dito. Estragava, cheirava mal, como evidência da desobediência do povo. É um princípio, na verdade, que Deus espera de todo o seu povo, inclusive nós que andamos com Cristo. Ele exige confiança e obediência da nossa parte. Deus nos diz: você confia em mim o suficiente para suprir o pão de cada dia? Por que vocês acham que quando Jesus fez a oração do Pai Nosso, ele orou: dá-nos hoje o pão de cada dia? Ele não disse: nos dá pão suficiente para o ano, não é? Por quê? Porque a gente tem que aprender a confiar hoje na provisão de Deus. Aprender que hoje Deus está presente, Ele está agindo, Ele está me dando tudo o que eu preciso. Mas como bons materialistas que nós somos, a gente gosta de acumular, né? Até hoje mesmo a gente tem os atacadões para a gente acumular
Muito além do que a gente precisa para hoje ou para essa semana, a gente compra o suficiente às vezes para 6 meses, né? Não estou dizendo que é errado, gente, mas estou dizendo o princípio que a gente precisa aprender, que é confiar. Aprender que Deus é um Deus bondoso, um Deus de provisão. Vamos ver agora os versículos 22 a 30. No 6º dia colheram alimento em dobro, 4 litros para cada um. E os principais da congregação vieram e contaram isso a Moisés. Ele respondeu: isso é o que disse o Senhor. Amanhã é repouso, o santo sábado dedicado ao Senhor. Deixa eu só destacar algo aqui para vocês. Ainda não foi recebido a lei, certo? A lei sabática em guardar o sábado ainda não tinha sido dado, mas o princípio já estava sendo ensinado nessa altura, certo? Na verdade, o princípio a gente encontra na criação, quando no 7º dia Deus descansa. Mas o que nós encontramos aqui é o próximo princípio, que é uma teologia do sábado, certo? Uma teologia do descanso sabático. Muitas pessoas pensam, a gente vive debaixo da graça, eu não preciso mais seguir o sábado. É verdade, porque Paulo diz que nenhum dia é mais sagrado do que o outro. Mas nós precisamos sim descansar. E o descanso, meu querido, é uma maneira de nós pararmos, refletirmos e reconhecermos tudo o que Deus faz. O descanso é uma maneira de nós dizermos: eu poderia estar trabalhando 20 horas por dia, 7 dias por semana, mas chega uma altura que eu tenho que parar e dizer: Senhor, o Senhor está no controle de todas as coisas, o Senhor tem me dado a provisão, eu tenho trabalhado, agora eu vou descansar e focar no Senhor. É a teologia do descanso sabático. Vamos continuar. Amanhã é repouso, o santo sábado dedicado ao Senhor. O que vocês quiserem assar no forno, assem, e o que quiserem cozinhar em água, cozinhem. E tudo que sobrar, separem, guardando para a manhã seguinte. E guardaram-no até a manhã seguinte, como Moisés havia ordenado. E não cheirou mal, nem deu bichos. Impressionante, né? Então Moisés disse: como isto hoje, pois hoje é o sábado dedicado ao Senhor. Hoje vocês não encontrarão nada no campo. 6 dias vocês o recolherão, mas o 7º dia é o sábado. Nele não haverá nada a recolher. No 7º dia, algumas pessoas saíram para o recolher, porém não acharam. Ainda assim, tinha gente que não confiava, né? Depois de dia após dia, a provisão tem chegado. Na sexta-feira, vem em dobro. O que acontece? Sábado de manhã, o povo sai à procura. Gente de cabeça dura. Difícil de aprender a confiar na provisão e no cuidado de Deus. Então o Senhor disse a Moisés: até quando vocês se recusarão a guardar os meus mandamentos e as minhas leis? Quais foram os mandamentos e as leis do Senhor até aqui? Me sigam, confiem em mim, me obedeçam. Mas até aqui, vez após vez, eles estão demonstrando que têm coração obstinado. Vejam, o Senhor deu a vocês o sábado, por isso Ele, no 6º dia, lhes dá alimento para 2 dias. Cada um fique onde está. Ninguém saia do seu lugar no 7º dia. Assim, o povo descansou no 7º dia. Há um princípio aqui que eu não tenho tempo de desenvolver hoje de manhã, mas um princípio de descanso, que nós sabemos que o descanso que a gente experimenta hoje é só um vislumbre de um descanso eterno, na verdade, que um dia nós vamos experimentar. É um tema muito legal de estudar no livro de Hebreus, caso vocês queiram aí um desafio. A teologia do sábado: descansar do trabalho e depender da provisão de Deus. O 6º e último princípio aqui é onde nós vamos encerrar e partir para a próxima etapa, que vai ser a celebração da ceia hoje de manhã. Porque esse trecho aqui é muito interessante, tudo que aconteceu. Eu não vou ler o restante do capítulo, vocês podem ler em outro momento, mas Jesus vai pegar o gancho dessa história e ensinar algo novo em João capítulo 6. Então vem comigo aí alguns versículos em João capítulo 6, porque aqui Jesus vai se revelar como o pão da vida, certo? Jesus vai se revelar como o pão da vida.
Se vocês olharem no capítulo anterior, Jesus fez a multiplicação dos pães. E logo aqui ele vai ensinar um princípio sobre pão, e ele vai olhar lá atrás na história do maná que Deus enviou no capítulo 16 de Êxodo. Escutem o que o povo disse ao Senhor. Que sinal o Senhor fará para que vejamos e creiamos no Senhor? Jesus até mesmo disse que era um povo incrédulo, né, que só buscava sinais. O que o Senhor pode fazer? Nossos pais comeram maná no deserto, como está escrito, deu-lhes a comer pão do céu. Jesus lhes disse, em verdade lhes digo que não foi Moisés quem deu o pão do céu para vocês, quem lhes dá o verdadeiro pão do céu é meu Pai. Porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Então lhe disseram, Senhor, dá-nos sempre desse pão. Jesus respondeu, eu sou o pão da vida. Quem vem a mim jamais terá fome, e quem crê em mim jamais terá sede. Mais para frente, no versículo 48, eu sou o pão da vida. Os pais de vocês comeram o maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que todo o que dele comer não pereça. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Que ilustração maravilhosa que Jesus usa, porque ali no deserto o povo teve que aprender a confiar na provisão desse pão vindo do céu para a vida física. Mas Jesus vai dizer, o verdadeiro pão que desce do céu dá para vocês uma vida eterna, uma vida espiritual. E eu sou esse pão que desce do céu. Jesus vai dizer, a minha carne é esse pão. E é interessante que mais tarde, quando Jesus celebra a ceia do Senhor com seus discípulos, ele vai usar justamente o pão e dizer, este pão é a minha carne, o meu corpo que foi quebrado, que vai ser quebrado, né? Vai ser partido. Aí ao quebrar e distribuir entre os discípulos, Jesus disse, façam isso todas as vezes que comerem em memória de mim. A lembrança que nós temos na ceia do Senhor é justamente desse pão que desceu do céu, o pão da vida, que dá vida eterna. Jesus Cristo em carne, que viveu entre nós, que ele morreu na cruz, ele foi sepultado, mas ao terceiro dia ressuscitou. É esse Jesus que dá vida, e não somente vida para a gente sobreviver de um dia para o outro, mas vida eterna. Então a história do maná no deserto tem um final muito melhor, muito maior, que é a ilustração do pão que desce do céu para dar vida eterna. Onde não tinha água, Deus deu água. Onde não tinha pão, Deus deu maná. Onde não tinha carne, Deus deu as codornas. Meu querido, o que é que lhe falta para você confiar verdadeiramente em Deus? O que é que lhe falta para confiar que Jesus de fato é Salvador? Deus fornece o que nós precisamos. Ele não promete que vai nos dar muito além em termos físicos, mas ele promete nos dar tudo o que nós precisamos. E tudo que nós precisamos é Ele. Era o que o povo de Israel precisava descobrir. Tudo que eles precisavam era Deus. E Jesus nos dá este exemplo perfeito. Então, como aplicação, para encerrar, confie no cuidado de Deus, confie na provisão de Deus e confie na obra de Deus. Agora nós vamos ter um momento de ceia, mas se vocês estiverem pensando, mas como é que o pastor fez maná? Bom, se vocês verem o trecho por inteiro, vai dizer o sabor que tinha esse maná, que era o quê? Farinha, sementes de coentro e mel. O pãozinho que a gente vai usar hoje para a ceia é um pãozinho que tem esses ingredientes, um pouquinho diferenciado,
mas para nós refletirmos que Deus é o Deus de graça, o Deus de provisão, e o Deus que está agindo em toda a história para redimir um povo especial para si. E Ele faz isso através do seu Filho Jesus Cristo, que morreu em nosso lugar, derramando o seu sangue para o pagamento e purificação dos nossos pecados. E quando nós celebramos essa ceia, nós o fazemos, Paulo diz, até que Ele venha, como nós acabamos de cantar na primeira parte hoje de manhã. Então eu queria convidar o grupo de louvor de volta, nós vamos cantar, e os diáconos também podem vir à frente.